a gente vem vendo na TV que são casos muito pontuais. Não são pontuais. São casos assim que a gente vê e o coração sangra de situações de injustiça. E eu acredito, numa das vezes que eu conversei com o professor Robenilson sobre isso, uma das coisas que eu acredito que, se nós não falarmos sobre o assunto, se nós nos calarmos, eu acredito que é muito pior. Então, nesse dia, no último dia do mês, em que se comemora, no dia 20 de novembro, a Consciência Negra, nós estamos aqui, nesse lugar de fala, para representar essa população que não é uma minoria. Tá? E obrigada a todos vocês, alunos da faculdade, colaboradores da faculdade, professores. Muito obrigada a vocês pela participação, por estarem aqui conosco. Tudo bem? Eu vou passar a palavra agora para a professora Nina. Quero agradecer também toda a equipe CIPA da Faculdade Católica Dom Orione, toda a equipe CIPA do Colégio Santa Cruz, que se dispuseram e deram as mãos, todos juntos, para falarmos, para nos engajarmos nessa temática. A palavra agora com a professora Nina. Fica à vontade. Obrigada, Marciana. Boa noite a todos. Professor Robenilson, é um prazer estar fazendo parte desse debate com você. Como a Marciana falou, essa é uma temática muito importante, né? Ela mencionou bem, a gente tem que mais de 50% da população brasileira se declara negra, né? Ou seja, a maioria da população desse país se declara negra. E por que a gente discute o racismo estrutural, né? A temática é racismo estrutural. E quando a gente fala nessa temática, nós estamos falando de que estrutura, né, professor Robenilson, para a gente chegar a esse ponto que a gente está hoje, né? De ter que se debater, porque se a gente pensa em raça, né, porque o racismo pressupõe raça, nós somos raça humana, e que diferença faz a nossa cor da pele? Agora, se a gente não tivesse uma branquitude que define a negritude, nós seríamos só raça humana. Então, esse debate é muito importante, ele é necessário. Como a Marciana falou bem, não adianta só falar. Eu ouvi de uma pessoa negra militante que não basta só não ser racista, você tem que ser antirracista, né? Não basta só eu dizer, eu não tenho preconceito, eu não sou racista, eu preciso ser antirracista, combater esse mal que está aí posto na raiz da nossa sociedade. Né? Eu sou professora da Faculdade Católica do Orione, sou professora do curso de administração, e nós lidamos, não só os alunos da psicologia, mas nós, enquanto administração, os psicólogos que compreendem a mente, mas a gente que trabalha as organizações. Nós tivemos recentemente o caso de uma empresa que colocou como fator preponderante para o preenchimento de um cargo que fossem para pessoas negras. E o que isso causou na sociedade, né? A empresa colocou, enquanto defesa da causa, de que se nós todos temos que fazer algo, essa era a posição dela. Acertando ou errando, precisávamos fazer todos alguma coisa, né? Mas quem melhor do que quem vive isso na pele, literalmente na pele, para falar a respeito, né? E por isso nós temos aqui o professor Robenilson. Eu sei que vocês já conhecem a capacidade do professor Robenilson, mas assim mesmo eu vou ler o currículo dele, que aliás é muito extenso, né? Pelo poder de conhecimento que ele tem. Mas eu vou ler um breve resumo, professor Robenilson, me desculpe, porque eu vou dar uma reduzida na sua apresentação aqui do LAS. O professor Robenilson Moura Barreto é psicólogo social e clínico, graduado pela União Metropolitana de Educação e Cultura, Salvador, Bahia, especialista em Educação Especial e Inclusiva, mestre em Psicologia Clínica e Social pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Pará, formação em Psicanálise pelo Círculo Psicanalítico do Pará,
pesquisador do Laboratório de Psicanálise e Psicopatologia Fundamental da Universidade Federal do Pará, coordenador da Articulação Nacional de Psicólogas, Psicólogos Negras e Negros e Pesquisadores. Atualmente é docente do curso de Psicologia da Faculdade Católica Dom Orione e conselheiro do 18º plenário do Conselho Federal de Psicologia. Tem experiência de atuação no campo das políticas públicas, direitos humanos, saúde coletiva com ênfase em saúde pública, saúde mental, educação especial e inclusiva, relações raciais, psicanálise e psicologia social. Ou seja, nós temos uma pessoa com conhecimento vasto e com propriedade para falar sobre o tema. Professor Rubenilson, fique à vontade para interagir e compartilhar seus conhecimentos com a gente. Meninas. Márcia, professora, que eu esqueci o nome. Obrigado, tá, pelo convite. Eu acho que é muito importante que a CIPA, ela, como um órgão, né, como uma comissão interna de prevenção de acidentes, né, paute esse debate, né, e aí talvez muitas pessoas possam dizer, né, o que é que isso significa, né, prevenção de acidentes. Penso que saúde mental, né, também é prevenção, né. Eu estou no curso de psicologia, né, que é um curso eminentemente de saúde, então eu costumo dizer que eu sonho em um dia não estar numa cadeira clinicando, escutando pessoas adoecidas, mas à frente, né, da sociedade, junto com a comunidade, atuando na prevenção à saúde, né? Eu acho que esse é o verdadeiro trabalho do psicólogo, da psicologia, enfim, nas políticas públicas. Há quem me chame de louco por isso, né? Mas eu acredito piamente que dentro de um curso de saúde a gente precisa prevenir, né? Então, parabéns mais uma vez pela coragem, né? Posso dizer assim, coragem de enfrentar o racismo, né? De frente. Eu acho que uma empresa, quando ela se propõe, quando ela se dedica e quando ela se coloca diante de dilemas sociais e consegue de forma efetiva falar nisso, acho que aí é um grande avanço. Temos muito ainda a avançar, mas eu quero parabenizar a CIPA e toda a faculdade por fazer esse enfrentamento, né, do racismo e desse debate para os colaboradores, para as instituições, sendo esse um tema bastante espinhoso, né? Sendo esse um tema que ninguém quer falar, ninguém quer discutir, né? A gente não escuta isso, né? Nos corredores, nos currículos, nas disciplinas, né? É muito difícil falar sobre isso, né? Mas por que é difícil falar sobre isso, né? Vou já começar, mas aí eu quero agradecer a todos que estão aqui, agradecer a presença de todos, já estou vendo alguns aqui, alguns professores, colegas, está chegando, meus alunos, que aqui hoje seria aula, né, de Psicologia e Relações Raciais, né, então por isso eu escolhi esse dia, para poder todos eles e elas participarem, mas eu quero começar assim, né, por que esse é um tema difícil, né? Por que a gente não fala sobre isso? Por que a gente não fala sobre o racismo, né? E quando a gente fala, nos causa uma estranheza, nos causa um incômodo, nos causa um mal-estar. Muita gente deve estar perguntando, né? Assim, para que isso, né? Falar sobre o racismo, né? Se todo mundo é igual, né? Como a professora bem trouxe aqui, né? Se todos nós somos humanos, né? Por que vocês ficam inventando essa coisa de raça, de racismo, né? Eu acho isso uma bobagem. Eu acho que vocês querem dividir o país,
Eu acho que isso não existe, eu acho que a gente não deve falar sobre isso. Vejam, né? Tem um elemento que é muito importante, na verdade, vários elementos. E antes de tudo, antes de começar, eu quero dizer o quanto é importante nós, brasileiras e brasileiros, né, conhecermos a nossa história. E aí eu começo a partir de um elemento que é central, muito central para a gente entender isso. Se a gente não revisitar a história do Brasil, se a gente não revisitar a história do povo negro aqui na diáspora eu digo América do Sul, América do Norte, América Central, né, Europa, né? Digo diáspora porque de um período para cá, possivelmente 1500, né, houve aí um processo de sequestro, um processo de genocídio, um processo de ruptura de identidade, de valores e de identidade de um povo, né? Sequestraram, apagaram a memória desse povo. E aí me parece que quando chegamos ao Brasil, né, nessas condições, em condições extremamente, vamos dizer, rudimentares, vamos dizer, violentas, né? Disseram para a gente que éramos outras pessoas, né? E aí as meninas começaram a falar, se olha que 20 de novembro, né? Significa aí o orgulho, significa representatividade, significa também pensar a identidade negra, né? E aí eu quero já dizer que o 20 de novembro, né? Ele é representativo porque no dia 20 de novembro morreu um dos grandes líderes, uma das grandes representatividades da história do povo negro no Brasil, que foi o Zumbi dos Palmares. O Zumbi dos Palmares, ele morre aí, ele é morto, né, por meio de uma emboscada, né, vamos dizer assim, por meio de uma emboscada no ano de 1600, não vou me lembrar, 1095, se eu não me engano. Isso, acho que 1995. Ele morre e esse dia ele ficou como dia do orgulho negro, né? É o dia da nossa memória, como dia da nossa história. Mas eu quero voltar para a nossa história, né? Isso aí falando do dia 20. Mas eu quero voltar para a nossa história e dizer o seguinte: por que a sociedade hoje é dividida, né? Ou foi dividida, né? Ou por que a raça ela se colocou como um elemento de relações? Então, a raça, ao longo da história, né? Quando eu digo ao longo da história, a gente precisa resgatar essa história, né? Então, a raça, ele foi um objeto de relação. Então, assim como temos homem, mulher, temos pobres e ricos, temos também brancos e negros. Então, a sociedade, ao longo do tempo, ele se relaciona com as pessoas a partir desses marcadores, né? Que aí eu chamo aí de marcadores políticos, que é um marcador de gênero, um marcador de classe e um marcador de raça. Mas como é que surge e por que surge esse marcador de raça? Importante dizer para todos aqui presentes que quem inventou, né? Inventou, quando eu digo, criou uma narrativa. Então, determinados povos, e aí no caso os povos europeus, como uma das justificativas para dominar,
para explorar territórios. Existiram várias justificativas ao longo da história da humanidade, né, para conquista de territórios. Para a conquista do território africano, né, vamos dizer aí, do continente africano, para além de todas as outras que a gente encontra, que a gente escuta, né, teve uma que foi central, que a gente chama aí também de um processo de colonização, né? Processo de colonização, você tem aí o colonizador, que é a figura que domina, a figura que detém aí determinados poderes, determinados instrumentos, determinados elementos de dominação, né, ao longo do tempo, e aí juntou a burguesia, se junta com várias entidades, né, sociais. Então a burguesia, quando ela vai surgindo, aí ela se junta com a igreja, ela se junta com os grandes navegadores da época, né? Então, era preciso juntar uma série de atores e juntar uma série de justificativas para poder colonizar, para poder dominar esse país, né? Ou aquele território nunca antes, vamos dizer assim, descoberto, entre aspas, né? Vamos dizer assim. Ao invadir, né, ao tomar esse território, qual foi uma das justificativas, né, dos povos europeus, né, dos brancos, né? O que é que eles disseram? Importante lembrar que nesse período a gente já tinha aí uma ideia de quem era esse homem universal. Então, temos a Grécia como suposto berço do conhecimento, temos aí algumas figuras aí que saem ali daquele entorno ali da Europa para dominar o mundo, e aí é um fenômeno que a gente chama, que se configura como eurocentrismo, né? Então, a Europa estava ali no centro do universo. Obviamente, a Europa como centro do universo estava ali também no centro, aquelas pessoas eram o centro do mundo, né? Veja, eles como o centro do mundo, né? Então eles diziam que sim, como eu sou o centro do mundo, eu represento a humanidade, todos os outros povos que estão ao meu redor, né, ou que nós iremos ainda por descobrir, são inferiores a nós. Então, para eu existir, eu branco existir, eu preciso me diferenciar do outro. E para eu me diferenciar, eu branco me diferenciar do outro, o que foi que eu fiz? Quando ele encontrou uns povos que tinham a cor de pele diferente da sua, eles disseram: olha, nós somos homens, né? Homens, né? Literalmente homens, né? Estamos aqui, detemos o poder, detemos o conhecimento, né? Detemos a filosofia, detemos vários conhecimentos. Importante lembrar que todo conhecimento adquirido ali pelo Egito, né, que até hoje algumas pessoas acham que Egito é Grécia, né, é da Europa, né? Então, todo conhecimento de tecnologia, agricultura, matemática, foram todos eles conhecimentos sequestrados pelos europeus ali no Egito. Já começa, né? Então, já começa uma distorção histórica a partir daí, né? Há uma distorsão aí. Então, Egito não é Egito não é Europa, Egito é África, e todo conhecimento, né, toda tecnologia, ele nasce, né, me parece, a partir dali, Rio Nilo, ali, que importante dizer que ali começaram as primeiras tecnologias de matemática e agricultura, né, ali naquele interstício, né, entre Europa e África. Mas veja, né, então,
nós temos, aí eu vou fazer uma digressão muito rápida para dizer o seguinte: o primeiro homem, Homo sapiens, que surge no mundo a partir da teoria monogenética, ele nasce no Quênia, ali que fica ao leste do continente africano, né? No Quênia, ali, um pouco acima de Moçambique, ali. Então, os primeiros homens, eles surgem ali. E eles vão migrando, né? Eles vão caminhando, estou falando aí de mais de 40 mil anos atrás. Então, obviamente, que o primeiro homem, né? Homem, mulher, né? O primeiro ser humano, né? Ele nasce naquele continente, nasce no continente africano, e ele vai se diferenciando ao longo do mundo. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou fazendo essa digressão histórica? Por que essa digressão histórica é importante? Porque a gente não conhece a nossa história. Então, muitas pessoas vão falando sobre raça, racismo, preconceito, discriminação, mas, assim, é importante a gente saber a origem disso, né? De onde nasce essa ideia, né, de raça, né, no mundo, para a gente poder compreender o que é que nós temos aqui no Brasil. Então, o primeiro homem nasce no Quênia, que fica ali em África, se dissipa ali ao longo da Europa e ao longo dos outros países, e esses sujeitos, né, essas pessoas, elas vão se adaptando conforme o tempo, né? Existe aí uma adaptação a partir de vários elementos geográficos, né? O tempo lá que é mais frio, então as pessoas vão se diferenciando, inclusive a partir da cor, por conta do clima e do ambiente onde eles estão. Então, parte ficou, parte migrou, né? E nesse processo, as pessoas foram, né? No processo aí de adaptação, eles foram se diferenciando. Mas todos eles nascem de uma mesma origem. Não existe na história da da arqueologia duas espécies. Não existe. Só existe uma. Então, todos nós somos oriundos de uma mesma espécie. Ponto. Então, nesse processo de dominação e exploração de território, os brancos, os europeus brancos, disseram: vocês são negros, vocês têm a pele mais escura, né? Então, nós somos brancos e vocês são negros. Então, eu estou aqui para civilizar. Nós viemos ao seu território civilizar. Então, diante de várias justificativas, né, da igreja, da burguesia na época, né, da própria civilização, é por isso que a gente tem um cuidado em chamar alguns povos, né, povos primitivos, civilização, a gente não fala isso porque isso serviu para diferenciar as pessoas. Então, civilização era aqueles sujeitos, aqueles povos mais evoluídos, né? Que detinham conhecimento, que detinham a razão. Então, aqueles povos que não detinham, né? Que não trabalhavam, que não conviviam com essa perspectiva racional, era tido como inferior. E eram as pessoas negras, assim como foi com os povos indígenas também, que era tido como raça inferior. Então, nesse momento, o branco, ele cria o negro e o branco. Então, para ele existir, para ele justificar uma dominação sobre esses povos, ele vai dizer que ele, a cultura dele, e que ele é superior àqueles povos. E que não tinham alma. E que precisavam se civilizar. Porque o modo de organização social deles não era compatível com o modo de organização europeu, do modo que eles se organizaram ao longo da história.
Então, o termo branco e negro são marcadores históricos criados pelo branco. Então, o negro, né? A palavra negro é uma criação do branco. Se nós formos em África e hoje, alguns países da África, as pessoas de algumas que lá convivem, eles não se reconhecem a partir da cor da pele, até porque todos são negros. Então, o que é que se diferencia, né? Como é que se diferenciam os povos que vivem hoje em alguns países africanos? A partir da etnia, que algumas pessoas chamam de tribos, de um modo bem pejorativo. Mas eles se reconhecem como os povos étnicos. Por exemplo, eu sou de uma religião de matriz africana, onde a minha identidade étnica ela é dos povos jejes. Então, eu sou de origem jeje. Mas isso eu só consegui descobrir a partir da religião de matriz africana, que me deu esse campo de conhecimento. Então, a minha origem étnica, a partir do culto aos nossos ancestrais, é dos povos jejes. Algumas outras pessoas é do povo Angola, Nagô, povo Fon, Queto, que fica ali a oeste, né, do continente africano, ali mais às margens aqui do Oceano Atlântico ali, que faz uma ligação aqui com o Brasil. Veja, então a raça é uma invenção do homem branco para justificar a exploração e para sobrepor um processo de dominação dos povos africanos. Ponto. Essa é a história, assim nasce o racismo. Então, a gente precisa ir, a gente está aqui compreendendo o conceito de raça, né? Como é que surge esse conceito de raça? Raça porque ele é biológico, né? Então, eles diziam que, né? Biologicamente, psicologicamente, socialmente, os brancos eram superiores aos negros. Então, o racismo que vem de raça, que é uma derivação de raça, ele é um conjunto de ideias, são ideologias que se configuram numa ideia de hierarquização das raças, numa ideia de superioridade das raças. E aí você pode me perguntar, mas Rob, isso aconteceu há muito tempo. Por que que ainda hoje essa ideia de superioridade das raças, né, da raça branca, ainda prevalece? Talvez esse seja o nó para a gente entender, inclusive, o tema da nossa palestra, que eu nem cheguei lá ainda, que é racismo estrutural. A gente vai entender por que já já. Então, vejam, o que é que temos? Então, nós temos aqui uma América, né, nesse processo, entra, invade, domina, sequestra e trazem esses povos para as terras colonizadas, né? Então, o que é a ideia de colonização? O que foi a ideia de colonização? O que é a ideia de colonização? É a ideia de que existe um povo, né? A matriz, ela é sempre superior à colônia. Então, a colônia sempre remetia, né? Sempre remetia à sua matriz.
Então, é um aspecto, né, é uma relação eterna de dominação. É uma relação eterna de dependência. É uma relação psicológica, social e política de dependência do colonizado ou do colonizador. Quer ver um exemplo rapidíssimo? No Brasil, a gente sempre. O que é que a gente importa? O que é que a gente dá valor quando a gente quer viajar, por exemplo? O que é que a gente faz? Né? O que é que a gente fala? Né? Não vou para a Europa, vou para os Estados Unidos, vou, né? Vou viajar. O Brasil é um país continental. A América do Sul é um país riquíssimo em várias coisas. Mas por que que a gente deseja sempre viajar para a Europa, para os Estados Unidos? Por que que a gente está sempre consumindo o que é do estrangeiro? Por que que o que é estrangeiro é sempre melhor do que o seu? Essa é um exemplo muito rápido, talvez tosco, né? Talvez superficial, de que como nossa cabeça ainda funciona como cabeça de colonizados, que ainda somos. Somos dependentes de outros países em aspecto psicológico, financeiro e social. Por que que a gente sempre diz que a Europa é um continente civilizado? Por que que ninguém quer morar no Brasil? Esse é um exemplo da nossa dependência psicológica do colonizador, aquele que nos dominou, né? Nos matou, nos oprimiu, nos violenta ainda hoje, mas que ainda continuamos com esse complexo de inferioridade do colonizador. Esse é um exemplo prático. Então, quando nós somos, né, quando a população negra, né, quando os povos africanos eles são trazidos para cá, nós temos aí um processo intenso, né, e violento, né, de escravização. Isso vai durar até 1888, né? Na falsa, na falsa abolição, né? Construída aí pela menina lá, Isabel, né? É... Então vejam, até esse período, os povos negros, a população negra no Brasil, que no Brasil estava, nos Estados Unidos também, né? Uma história, mas vou focar aqui no Brasil. Nós, pessoas negras e pardas, eu vou entrar nisso depois. Até esse dia, nós não éramos considerados e consideradas pessoas. Gente, porque éramos mero objetos. Quem é do direito, aí, que está aí, pode me ajudar a pensar. O que nós éramos do ponto de vista do direito? Éramos um bem semimóveis, porque éramos um objeto qualquer, né? Um objeto qualquer que eu posso pegar e fazer o que quiser, colocar onde quiser, vender, comprar, estuprar, matar, né? Violentar, do jeito que quiser. Eu faço o que eu quiser com esse objeto, né? Éramos objetos. Então éramos objetos que se moviam porque tínhamos, né? A gente podia andar, né? Se locomover. Mas nós até então não tínhamos subjetividade. Nós não éramos sujeitos de subjetividades.
nós não éramos, ou seja, nós não éramos humanos. Nós não éramos humanos até 1888. O que é que isso significa? Que ao longo de todo esse tempo, e que é muito tempo, os colonizadores que detinham poder, que eram obviamente brancos, eles foram aí, né, Brasil colônia, Brasil império, Brasil república, né? Eu não sei se faltou algum nesse período. Império, regência, colônia, império, regência, república. Durante todo esse período, né, até os dias de hoje, essa elite, essa minoria, essa elite branca, ela foi aprimorando estratégias de manutenção do seu poder desde 1500. E com isso, nessa estratégia de manutenção de poder, a gente pode encontrar várias coisas, né? A gente vai encontrar leis, sobretudo políticas e leis, né? Lei da vadiagem, lei da cabanagem, várias leis que perpetuaram a condição de marginalização da população negra. Lembremos que pós 1888, toda essa população negra escravizada, ela foi colocada à margem da sociedade suburbana, né? Periferia. Significa isso. Periferia, né? Porque foram jogados, né? À margem, à periferia da cidade, do centro da cidade. Se a gente reparar, todo o centro da cidade, quem for da geografia me ajuda, todos os lugares que são centros da cidade, eles são centros que vivem as pessoas, que vivem as elites, que vivem pessoas que têm um poder financeiro, têm um poder aquisitivo, né, bacana, razoável, né? Podem reparar, todo o centro da cidade, toda a capital, mora ali, né, pessoas brancas. E assim se constituiu todo o território nacional, a partir dessa lógica periférica. Então, as pessoas negras foram jogadas na periferia. E veja, uma das políticas, né, para além das leis, uma das políticas, né, que foi na época da República, foi dizer o seguinte: vamos trazer os europeus para ocupar a nossa terra, vamos trazer os brancos europeus para ocupar a nossa terra, e para a gente, né, não é à toa porque não é à toa que o nosso nome, né, o nome da bandeira, Ordem e Progresso, era por conta dessa perspectiva. Ordem e progresso, porque o Brasil não progrediria com pessoas negras. E para isso era necessário embranquecer a sociedade brasileira, porque tinha muito preto na cidade. O Brasil tinha muito preto e o Brasil não ia avançar com pessoas negras que eram consideradas como vagabundas, ladrões, alcoólatras, marginais, né? Até porque estava, né, na margem da sociedade. E esse discurso, essas narrativas, elas foram sendo aprimoradas pela ciência, pelos jornais, pelo Estado, pela comunicação, né, pela mídia. Vários setores da sociedade contribuíram para a manutenção dessa narrativa, de uma narrativa de que pessoas negras eram inferiores. Com isso, nós, ao longo, né, da história, né, do percurso, nós temos aí o que a gente vai chamar
de racismo estrutural, né? Mas por que estrutural? Porque ele tem um componente psicológico, aquele que eu trouxe de dominação, né, psicológica, que faz com que a gente seja, o Brasil, por exemplo, né, seja inferior. Tem um componente social, porque as pessoas negras estão na periferia. Tem um componente político, porque a política funciona de modo que só as pessoas brancas, né, e de poder, elas possam ser eleitas, possam participar, decidir sobre a vida do outro. E tem também o componente ideológico e de direito. Quem é que cria as leis nesse Estado? Quem é que governa as cidades e as pessoas nesse Brasil? Quem é que detém o poder econômico nesse Brasil? E aí, um componente importante para a gente pensar o porquê que a sociedade não quer falar sobre isso, ou não gosta de falar sobre isso, está em uma das estratégias da branquitude. A partir de Gilberto Freire, naquele livro Casa Grande Senzala, que vai dizer o seguinte para a sociedade brasileira: aqui somos todos iguais. Aqui não existe racismo. Por que, que ele faz essa narrativa? Porque na África do Sul já estourava lá a guerra do apartheid, lá nos Estados Unidos já estourava a guerra sobre os direitos civis, e aqui no Brasil, o que é que eles fizeram? A elite do atraso, né, como diz Gessé, né, eles se organizaram para dizer assim, não, vamos fazer uma contenção aqui e dizer que aqui no Brasil não existe isso, para abafar as lutas que já estavam ocorrendo aqui no território. Então eles abafaram, e o que, que eles disseram? A mídia, a ciência, todo mundo, né, se juntou para dizer o seguinte: aqui somos todos iguais, somos todos mestiços. Que aí a gente vai denominar depois, né, que a gente chama, né, o mito da democracia racial. Olha, somos um país democrático racialmente. Você não vê lá o exemplo na Senzala, lá assim, entre Casagrande e Senzala, que foram relações de amor entre o patrão, né, entre os escravos e a sinhá e os senhores de engenho? Ora, eles até dormiam aqui em casa, fazia comida, né? A gente até dava um agrado para eles. Olha, eles até tiveram relações amorosas, né? Até tiveram os filhos. Obviamente, tudo fruto de estupro, né? Professor Então, esse Rubem. mito da democracia racial, ele fez com que as pessoas negassem, até hoje, e dissessem para as pessoas: não lutem, não busquem seus direitos, porque o que você acha que existe é coisa da sua cabeça. Então, racismo não existe. O Brasil é um país miscigenado. Temos uma mistura aqui de povos. E essa coisa de raça, racismo não existe. Então, o mito da democracia racial fez com que grande parte da sociedade não se reconhecesse como negro, e daí que vem, né, moreno, moreno pardo, moreno escuro, né, nessa tentativa de dissociar a sua identidade negra, né? Então, se ser negro na sociedade brasileira era uma coisa péssima, ruim, ninguém queria se associar, por que, que eu queria me associar? Não dá, eu não vou. Alguém quer ser comparado a algum marginal, algum vagabundo, algum alcoólatra? Ninguém, né? Professor, Oi.
Vou lhe interromper para a gente ir batendo um papo, porque por favor. não tem nenhuma pergunta ainda, só algumas contribuições, e eu queria pegar já a sua fala para poder fazer alguns questionamentos, já que nós estamos... O assunto é gigantesco, né? É um tema gigantesco. A gente poderia pegar 2 horas só para essa parte introdutória de como se estruturou, né? Eu poderia dizer, então, que o racismo está intimamente ligado com o capitalismo? Que foi a partir desse capitalismo, dessa mão de obra, como você disse, que o negro era a mercadoria, né? Não tinha alma, não era gente, então ele podia tranquilamente ser comercializado, né? Então, ele está relacionado com o capitalismo. E outro fator também que eu queria colocar, você mencionou aí muito bem, que foi um fator que foi colocado como, mas até hoje a discussão ainda cabe. O Brasil não é racista, é um país miscigenado, né? Por isso a gente não tem racismo aqui no Brasil. E é uma questão controversa, é uma questão discutível, e é bom que a gente discuta isso, né? Porque eu sou miscigenada, né? Meu pai é europeu, é italiano, minha mãe é brasileira, mestiça de negro com índio. Eu sou o quê? Absurdamente miscigenada, mas olha a cor da minha pele. Então, como é que eu me classifico? E se num país, muitos questionamentos, né? Se num país em que a maioria é preta, por que a gente não tem essa representatividade preta nas decisões? Se eu não me engano, no decorrer da história, tivemos um presidente preto que nem foi eleito. Ele assumiu o cargo porque o presidente eleito branco morreu. Então, como é que a gente tem essa reestruturação desse processo de falta de representatividade nos cargos decisórios? Veja, prof, é o seguinte, ele faz uma questão que é justamente isso, né? Por que eu fiz esse resgate histórico, né? Não fui direto ao tema. Só para dizer o quanto a gente está atrasado nessa discussão. O quanto a gente precisa muito, mas muito, discutir isso. São anos de silenciamento. São anos de negação. E é por isso, né? Essa confusão na nossa cabeça. Branco, preto, pardo, ninguém sabe quem é quem, né? Como é que a gente divide um ser que é humano em tantas classes e os diferencia, né? Essa foi a estratégia, né, da branquitude, né? A branquitude criou essa confusão na nossa cabeça. E é óbvio que nós, assim, as pessoas negras, né, elas lutam, né? Estão fazendo enfrentamento do racismo para se tornar humano. Uhum. Se reconhecer negro hoje, e negra hoje, é uma condição de humanidade. Então, todos nós, ainda hoje, ainda após a abolição, ainda após a falsa abolição, ainda lutamos para nos tornarmos humanos. Veja que coisa, né? Durante tanto tempo, né? Isso está tão marcado ainda, né, na sociedade brasileira, né, na cabeça, né, das pessoas, que a gente é preciso ainda, né, que todos os setores, né, todos os setores da sociedade discutam isso com grande cuidado e com grande profundidade, porque falta profundidade no debate. E todo mundo opina, né? Todo mundo opina, né? Todo mundo acha uma coisa sobre isso. Uhum. E ninguém conhece a verdadeira história. Ou pior, né? Contaram uma história... De conto de fadas. Exatamente. Né? E é por isso que as pessoas... Tem algumas pessoas levantando a mão, eu vou já abrir aqui, vou só responder para o professor e já a gente já abre para o debate. Uhum. Então, veja o quanto precisamos urgentemente falar sobre isso. O quanto esse tema foi marginalizado e ainda é pelas empresas, pelas faculdades, pelas escolas, apesar da Lei 10.069, na família, na sociedade, a gente não fala sobre isso. Porque
o mito da democracia racial ainda paira, né? É um fantasma que ainda paira sobre nossa cabeça, né? E veja, né? Quando você traz assim, o racismo é fruto do capitalismo, ele é o capitalismo também, né? Ele também é racista, né? E aí é importante a gente lembrar que o racismo ele antecede, né, a consolidação do sistema capitalista. Porque a ideia de superioridade, né, ele vem nascendo ali naquele embrião ali, né? 1500, né, 1400, né, territórios ali e tal. Muito antes de chegar no Brasil. Muito, muito, muito antes. Muito antes de se consolidar o sistema capitalista, né? Então, e aí eu posso dizer, professora, que a colonialidade, né, o racismo, o capitalismo, o machismo, né, o sexismo, ele é parte da colonialidade. A colonialidade contém todos esses aspectos de violência. Todos. Psicológico, social, político, de gênero, de raça, de classe. Ele, me parece, né, que ele é bem estruturante. Quando eu digo que ele é estruturante, né, ele está em todos os lugares. Tá. Ele está na economia, ele está na política, ele está no direito. Ele está na educação. Está na educação, está na psicologia, está na nossa empresa, inclusive. Uhum. Porque quando a gente olha exatamente. Qual seria o papel da educação na mudança desse pensamento? Eu acho que nós temos uma tarefa importante. A educação tem uma tarefa importante nesse processo. Eu acho que, primeiro, assim, assumir esse debate de frente, como a CIPA está assumindo. Promover discussões, conhecimento. E trazer isso à cena. A educação, existe a lei de 2079, ela está para isso, para resgatar essa história que não foi contada, essa história que foi negada, essa história que foi excluída. Então é por isso que a gente não conhece, por isso que a gente não se identifica, é por isso que a gente nega a nossa identidade. E aí quando tu me coloca, né, diz, olha, eu sou miscigenada, mas a minha cor é branca. E aí eu vou te dizer exatamente isso, né? O racismo, ele não se dá pela perspectiva genética ou biológica. O racismo no Brasil, ele se dá a partir do fenótipo, a partir da cor da nossa pele. Não importa se eu tenho um parente europeu, né, asiático, não importa, isso não interessa para a sociedade brasileira. Eu vou contar um casinho. Eu morei na Itália uma época, né? E apesar de ter nacionalidade italiana, eu nunca chegava para me apresentar para alguém e dizia, olha, eu sou italiana. Não, quando eu dizia, eu sou brasileira, o europeu, o italiano mesmo, me olhava assim. Como assim, brasileira? Cadê aquela mulata alta, de corpão, que dança samba? Então, isso ficou muito claro para mim de como o brasileiro é visto, independente de que forma. A prima minha veio visitar a gente, tem uns 7, 8 anos, ela mais o marido dela, como era no interior do Brasil, eles juravam que iam chegar aqui e achar índio andando pelado na cidade. Então, assim, é uma percepção muito primária do que é a população, né? Nós somos miscigenados, nós somos diversos. É muito interessante. E aí, veja, né, o quanto esse imaginário social, Justo. ele vai se mantendo, vai se propagando, vai se estruturando na vida das pessoas, né? Então, assim, essa imagem que você tem do Brasil, cadê a verdadeira história do Brasil que não é contada? Inclusive na Europa. Eles não vão contar, né? A verdadeira história que eles fizeram, né? Não vai contar. Então, se nós
E aí é uma ideia muito que eu trabalho com os meus alunos, que é a de descolonização do conhecimento. Descolonizar o conhecimento é buscar a sua própria história, é buscar a sua origem, é buscar conhecer outras culturas, outros valores, aqueles que foram negados durante muito tempo. Descolonizar é tirar a perspectiva colonial, eurocêntrica, branca, né, do nosso repertório, do nosso arcabouço. Óbvio que a gente não quer extirpar, eliminar o conhecimento, né? Porque o conhecimento ele é universal. Se ele é universal, por que, que a gente não estuda, por que, que a gente não conhece a história dos africanos, por que, que a gente não conhece a história dos indianos, dos japoneses, né? Por que, que a gente só conhece a história Do europeu. do europeu? Então a gente precisa descolonizar as nossas mentes e os nossos conhecimentos. E a educação precisa muito fazer isso. Então, se a gente olha para uma empresa, né? Por exemplo, se vai para uma empresa. Não, vamos para o fórum, né? Para o fórum daqui de Araguaí. A gente vai notar, se a gente for buscar todos os juízes, por exemplo, assim, né? Quantos juízes brancos a gente vai encontrar e quantos juízes negros a gente vai encontrar, né? Aqui na faculdade, por exemplo, quantos professores negros você vai encontrar e quantos professores brancos você vai encontrar? As pessoas negras elas têm QI, têm Menor. baixo QI, é porque elas não têm competência, né? O que é que está na estrutura organizacional, né? Nas universidades públicas, nas instituições que representam aí um poder que a gente não encontra pessoas negras, né? Em lugares de poder, em lugares de referência. O que acontece? Então, existe aí, na sociedade, uma estratégia montada pelo Estado, pela economia, pelo sistema jurídico, para que essas pessoas não cheguem. Então, me parece que a representação ela tem um lugar. Então, se a gente for ao médico, ou se a gente for ao psicólogo, a gente dificilmente vai encontrar um médico negro, né? Dificilmente vai encontrar um advogado negro. E um ministro do STF? É, né? Um ministro do STF ao longo de toda a história do STF. Né? Então, isso, né? E aí muitas pessoas dizem, né? Chamam isso de assim, não, porque fulano conseguiu, fulano tá lá, né? Assim, gente, infelizmente, eu ou Joaquim Barbosa, né? Somos uma mera exceção. Não somos a regra. A regra é o branco. E mais de 50% da população é preta. Onde é que estão, né? Então existe aí uma divisão, né? Se a gente for pegar todos os dados estatísticos, né, de todas as empresas, né, de pesquisas, né, de dados, De liderança são de quem? a gente vai encontrar aí todas elas uma condição de desigualdade entre brancos e negros. Isso está dado, né? E o que é que a gente precisa fazer, né, para poder modificar essa realidade? E aí a gente vai tocar em uma coisa que também é um tema também que é muito espinhoso, que é a branquitude, né? Se a branquitude não compreender que ela carrega em si
na cor, a partir da cor da sua pele, uma condição de privilégio, tem uma coisa que a gente chama, né, nos movimentos, né, a gente chama de teto de vidro, né? O que é o teto de vidro, né? Eu consigo enxergar o topo, mas eu só consigo ir até um determinado ponto. Porque daqui para lá vão existir barreiras, né? Pense no que é um estudante negro alcançar um nível máximo, né, de uma empresa. Ele precisa ralar o dobro. Então é essa condição de desumanidade, porque eu não consigo ser apenas eu, né? Eu preciso ser o dobro. Eu preciso fazer o dobro para que as pessoas me reconheçam competente para estar ali. Então, essa é uma condição de desumanidade. Se a gente for olhar em algumas empresas, quem são as pessoas que estão. Se a gente for pensar por classe, gênero e raça, quem são as pessoas que estão trabalhando nos serviços gerais? Quem são as pessoas que estão num cargo de prestígio? Isso que a gente chama de racismo institucional na empresa, né? Que aí a gente pode entender, né, como o fracasso, né, da empresa de promover políticas públicas para essa população ou para esse público, né? E o racismo estrutural, ele vai além. Ele vai dizer o seguinte, assim, olha, ou a gente mexe na estrutura, né, em todo um engendramento, né, da sociedade, ou a gente vai continuar perpetuando uma condição de desigualdade e que não vai mudar. E é daí que vem as políticas de ações afirmativas. As cotas vêm aí, elas aparecem para uma condição de reparação histórica. Então, é preciso que cada vez mais as instituições promovam políticas de ações afirmativas para reparar esse dano, para reparar essa desigualdade. Como é que a gente vai reparar desigualdades numa perspectiva estrutural se a gente não mexer nas estruturas, nas leis, no modo em como funcionam as organizações e instituições? Não vai mudar, né? Não vai mudar. Então, ou a branquitude, né? As lideranças, as branquitudes, né? Toma pé disso, se responsabilizam também com isso. Ou a gente não vai mudar. A gente fica falando de justiça social, de igualdade, que somos todos iguais, mas do ponto de vista prático, quem está no poder não tem movido uma palha para isso. Falta reconhecimento, falta se colocar no lugar. Eu ouvi uma reportagem hoje, só para a gente finalizar, porque nós já estamos no nosso horário, né? E eu tenho aula no segundo horário. Eu ouvi falando no jornal de uma mulher, aí nós temos duas condições, além de preta mulher, né? Sim. Dois processos de muita injustiça, de muita desigualdade, porque a luta feminina também é uma luta árdua e de estrutura. Sim. Ela foi eleita prefeita de uma cidade. O resultado da eleição saiu, poucas horas depois, ela recebeu ataques nas redes sociais de pessoas dizendo que preferiam não ter prefeita a ser liderada por uma preta com cara de mendiga. Olha que ponto, ela não teve nem como comemorar, não fez um discurso de vitória, porque foi para a delegacia da queixa. E aí a gente tem leis que são muito... não sei exatamente se a lei, porque também não é minha área do direito, se a lei é branda, mas pelo menos a execução da lei ainda, porque a gente quase nunca vê alguém preso por racismo. Então, é muito complicado esse processo.
Então, nós temos ainda uma condição de estrutura psicológica, social, que está muito arraigada, de que a minha condição, lá de Segunda Guerra Mundial ainda, de que minha raça branca é uma raça ariana, é superior, eu tenho mais condições do que você. Então, é bem arraigado ainda essa estrutura. Né? Quem é que fazem as leis, né? Quem A é? gente fica se perguntando, né? Por que Quem né? julga? Se a gente for lá no sistema penal, né? É só dar uma olhada assim no pátio, chega de longe, dá uma olhada no pátio, assim, lá do sistema penal, né? Do sistema carcerário, e olha lá quem é que está preso. Quem É simples, né? Isso que a gente chama de estrutura, né? Não precisa avançar muito, né? Isso tá. Então, o entendimento, às vezes, né, das pessoas é que se eu não cometo um ato de discriminação racial com você, Eu não sou racista. eu não sou racista, né? Esse é o entendimento. E é super importante dizer isso, né? Diferenciar esses três conceitos aí, eu acho que já para ir encerrando, né? E a galera que quiser fazer pergunta, né? Racismo é um conjunto de ideias. É um conjunto de ideias. É um conjunto, é um fenômeno que coloca o homem branco, né, as pessoas brancas, no nível de superioridade. Coloca a raça como algo superior. O preconceito, todos nós temos, né? Todos nós temos preconceitos. Todo mundo tem. Porque em alguma medida a gente desconhece sobre alguma coisa. Estamos aí cada dia aprendendo, né? O preconceito é aquela ideia, né? Aquele julgamento que nós temos de uma pessoa. A gente acha que as pessoas, né, negras, os brancos, né, às vezes acham que as pessoas negras são inferiores, são menos valorizadas, né, porque são negras por conta da cor da sua pele. São inferiores por conta da cor da sua pele. Então, isso é um preconceito, né? Está no campo aí da subjetividade, né? Dos nossos pensamentos. E a discriminação é o ato, é quando você transforma o seu preconceito em um ato. É quando você transforma o seu pensamento preconceituoso em um ato discriminatório. Então, isso é que a gente chama de discriminação racial, que é o, né? É o cara que é o segurança que te barra, é o cara que não te deixa entrar na loja, né? É a porta do banco que trava quando você passa, né? Tudo isso é a materialização, né, do racismo, né? Então, o racismo está nesses três níveis, né? Ideia, né, conjunto de ideologias, pensamentos e atitudes, né? Racismo, preconceito racial e discriminação racial. É importantíssimo diferenciar isso para pensarmos aí em outras dimensões, né? Isso mesmo, professor. Então, só para a gente concluir, a gente teve várias contribuições dos alunos. O questionamento maior foi na área da educação, que eu acho que foi respondido, né? E nós tivemos uma explanação aí maravilhosa de um processo histórico e de como isso é colocado para a gente, porque eu acho que o problema maior é a gente achar que não, né? Apesar de uma piada, de uma historinha, você acha que isso não é racismo, que isso é só mimimi. Mas quando você estuda, quando você tem o conhecimento, você entende como isso pode ser efetivamente um crime, né? Daquilo que você fala. Se eu queria, professor, concluir, ou a gente tem... Eu esperei alguns questionamentos pelo chat, mas não foram. Foram algumas contribuições. Se eu queria colocar um encerramento, uma fala de encerramento aí para a gente.
Não, eu queria muito agradecer de novo, né? Parabenizar, agradecer o convite, parabenizar, né? Assim, por encarar, né? De frente esse debate, me colocar, obviamente, à disposição para isso, mas mais do que isso, né? A gente precisa internamente pensar políticas públicas, né? A gente precisa, pensar políticas, né? Não vou falar políticas públicas, mas estamos numa instituição particular, mas assim, é preciso pensar políticas e é preciso pensar ações, né? Para que a gente transforme e mude essa realidade. É preciso que a gente tenha uma instituição comprometida, né? Com a questão do gênero, a questão da raça, a questão da orientação sexual, né? De como é que a gente aborda isso, como é que a gente pauta isso. A gente precisa eu acho que a discussão, o debate é um começo, é um bom começo, é um excelente começo. Eu acho que a gente pode montar formação, acho que a gente pode montar atividades. Ano passado, nós fizemos uma oficina, né, sobre racismo institucional com a galera aí de serviços gerais. Foi muito bacana, muito legal. Os meus alunos fizeram isso, a Elisângela aí liberou a galera, foi muito bacana, foi muito legal. Esse ano a gente não conseguiu fazer por conta da pandemia, mas a ideia é que a gente envolva cada vez mais todos, né? Esse é um compromisso de todos. Esse é um debate que surge aí de uma disciplina específica, né? E vai tomando corpo, a ideia é que vá tomando corpo aí para os vários setores da sociedade, né? Não só de Araguaína, mas assim, de toda a instituição orionita, Rio de Janeiro, Tocantins, Colinas, né? É um debate que precisa estar presente para quando qualquer situação de racismo acontecer, a gente saber o que fazer. Porque somos uma instituição de educação. E a instituição orionita, como um elemento também educacional, né? E ela precisa estar a serviço da transformação de vidas e de pessoas, né? Então, pensar que o racismo ele mata pessoas, né? E ele destrói, né, a vida dos nossos. Penso que esse seja um compromisso de todos nós que fazemos parte dessa instituição. Então, tá de parabéns a CIPA, tá de parabéns a instituição Anitta por encarar esse debate. Estou à disposição e à disposição para fazer várias outras coisas e que a gente continue aí a promover aí políticas e ações efetivas para transformar a realidade dessas e de outras pessoas. Verdade, professor. Eu acho que esse debate é enriquecedor, eu acho que o conhecimento é a base para a transformação, é um primeiro passo, é verdade, a gente precisa promover outros momentos e transformar discussões em ações. Eu acho que isso é absolutamente necessário. A gente vê esse processo, seja no quadro docente como no discente, né? A gente tem numa instituição particular, como é a nossa, muito mais alunos brancos do que pretos. É notória essa discrepância. E para que a gente tenha mudança na estrutura, a gente precisa ter mudanças de conhecimento. Então, muito obrigada por compartilhar com a gente seu conhecimento e que a gente tenha mais momentos como esse, né? Muito Obrigada mais. Aqui na pessoa da Marciana por ter promovido esse momento de debate para a gente, por ter me convidado para participar. Muito obrigada. E que outros momentos como esse possam acontecer no futuro. E que não seja só no novembro, hein? Que não seja, justamente, que todos os meses sejam meses de consciência. Professor, muito obrigada mais uma vez. O pessoal me cobrou aqui que eu não me apresentei. Olha aí, igual a mim. Eu super achando que todo mundo me conhece. Esqueci de formalmente me apresentar. Eu sou a Marciana. Hoje eu estou aqui como presidente da CIPA, gestão 2019-2020. Recebi essa incumbência agora no mês de novembro. Novembro mesmo. De fato, o dia da posse foi em novembro. E nós nos deparamos aí com esse mês tão marcante aqui na nossa cultura brasileira. Então, em conversa com o professor Marlon, que é o presidente da CIPA, do Colégio Santa Cruz, nós pensamos nessa temática.
Nunca tínhamos falado assim como hoje, com um público tão dinâmico quanto o de hoje. E eu só tenho a agradecer. Agradecer a você, professor Beni, a professora Nina, a equipe que está aqui, Rafael, Márcia, a equipe que está em casa também, todos os demais colaboradores que estão nos assistindo. Gente, é isso. Não vai ficar apenas nesse momento de discussão, de reflexão. Nós vamos transformar isso em ações, sim. Vamos pensar juntos, não é, Beni? Eu estou super à disposição, tá? Você sabe que eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer, né? Eu gosto de discutir também, mas eu gosto de meter a mão na massa. Professor, não vou mentir para você. Bom seria se nós tivéssemos muitas horas, porque quando você estava falando, o pessoal mobilizando aqui nos grupos, ninguém estava falando ali no chat, mas nos grupos, todo mundo, que aula de história, meu Deus, estava todo mundo assim, de queixo caído. E eu penso que uma das coisas que é diferencial e é relevante é essa reflexão histórica, esse olhar, como você falou no início. Nós não conhecemos, né? Nós não conhecemos a nossa cultura. E quando nós nos voltamos, como a professora Nina, nesse momento de conhecimento, de reflexão, a gente aprende tanto que depois a gente, né, você fica, meu Deus, por que a gente nunca falou sobre isso? Por que nós nunca paramos e fomos refletir? Então, o que eu posso te dizer hoje, dizer para você, professor Rubem, para você, professora Nina, para todo mundo, que foi um momento, assim, maravilhoso. Que nós possamos ter a oportunidade de voltar a falar sobre isso, não apenas em novembro, mas em outros momentos. E, professor Robenius, me permita usá-lo num bom sentido. No bom sentido desse seu conhecimento que, sinceramente, fiquei encantada. Muito obrigada a vocês, tá? Só tenho a agradecer. Muitíssimo obrigada a todos os alunos que tiveram essa paciência de esperar esse tempinho. Mas eu, assim, a minha experiência foi boa. E a de vocês, pessoal, foi boa também? Se quiserem abrir aí o microfone e dizer sim, não, queremos mais vezes, podem ficar à vontade, viu? Se não quiser também, a gente vai fazer de qualquer jeito. Boa, professor, boa. Professora Camila, obrigada pela presença virtual. Muito importante a sua presença aqui também. E é isso, gente. Muito obrigada a todos. Tenham uma boa noite e até a próxima. Meus alunos, daqui a pouco na sala lá, viu? Entra lá no link lá para terceira e quarta aula. Manda um abraço para a equipe técnica aí, todo mundo que esteve aí, tá? Apoiando. Obrigado a todos, tá? E a todas. E vamos se juntar para fazer mais coisas. Nina, todo mundo, professora obrigadíssima, viu? Tem muito mais coisa para dizer, mas só com tempo, né? Mas tem muito mais para dizer, tem muito mais para a gente conhecer. Espero que a gente tenha mais tempo para mais discussões mesmo. É importantíssimo. Bom demais. Obrigado, viu? Espero que vocês tenham gostado. Foi ótimo. Meus queridos alunos, lá no link lá da aula, tá? Daqui a pouco eu vou lá.